importante do início. O que é que tu acha? Começa assim mesmo? Depois ele vem as gravações, É, né? carro vem para tudo, agora tem que ver. Meia hora de aula só, praticamente. Com tempo de tirar dúvidas, etc. Aham. Segue a aula, depois vem vídeo. Oi, Emily, tudo bom, minha filha? Valeu, querida, obrigado. Meus amores, olha só, a gente vai hoje trabalhar com vocês um assunto dentro da física, dentro da cinemática, chamado movimento uniforme, certo? Então, eu vou colocar ali para o quadro. Eu não sei se eu cheguei a dar essa aula a vocês semana passada, já aqui no meu apartamento, tá certo? Eu Não tem nada, foi consegui. lá. Foi lá, não foi? Foi. Ah, pronto. Então, assim, eu consegui comprar um quadro. Eu coloquei um pouco para cima, só para pegar o quadro ali atrás, tá? Consegui comprar um quadro e aí eu consegui montar aqui nesse quarto aqui, que era o quarto da bagunça. Eu consegui montar esse quadrozinho aqui, juntamente com o sistema de som. E aí, dá todo mundo escutando perfeitamente, visualizando bem, né? Sem barulho da sala, tá tranquilo, perfeito. Ótimo. Então, olha só, pessoal. O assunto que vamos ver com vocês chama-se esse daqui, ó. Movimento uniforme. Alguns livros chamam de movimento retilíneo uniforme. Tanto faz, tá? Quando ele fala a palavra retilíneo, quer dizer que ele está se movimentando em linha reta. É só essa diferença, tá ok? É o chamado MU, movimento uniforme. Mas, professor, qual é a principal característica desse tipo de movimento? É que a velocidade ela é constante. É a principal característica, pessoal. Quando eu falo velocidade constante, quer dizer que a velocidade não muda em todo o trajeto. Ok? A velocidade não vai se alterar, a velocidade não vai se modificar, nem vai aumentar, nem vai diminuir. A velocidade fica sempre a mesma. Então, no movimento uniforme, uma grande característica é essa daqui, ó. Velocidade igual a CTE. Professor, o que quer dizer CTE? CTE quer dizer constante. Então, quer dizer então o seguinte, que no movimento uniforme, a velocidade é sempre constante, professor. Sim. Ou seja, a velocidade nunca muda, tá? Outra coisa importante é sobre a aceleração. A aceleração, ela é nula. O que isso quer dizer? Que a aceleração é igual a zero. Mas, professor, e por quê? Vamos lá. Qual é a função de uma aceleração? A função da aceleração é mudar a velocidade. Quando o corpo é acelerado, a velocidade aumenta. Quando ele é desacelerado, a velocidade diminui. Então, cara, se a velocidade tem que ser constante, então ele não pode ter aceleração, porque senão a velocidade vai aumentar ou vai diminuir e o movimento vai deixar de ser uniforme. Perfeito? Então, a primeira característica mais importante é essa, pessoal. É saber que no movimento uniforme a velocidade é constante. Tá, até aí tudo bem, professor, mas como é que. Certo, e aí como é que isso cai em questões? O que a gente pode explorar disso daqui? Bom, agora sim começa a brincadeira. Pessoal, existe uma equação, que é a fórmula, tá? Chamada equação horária dos espaços. Equação, que nome feio. Não, equação é a fórmula. A horária, hora lembra tempo. E espaços, o nome já define. É a localização que ele ocupa. Então, na verdade, é uma fórmula que te dá os espaços de acordo com o tempo gasto no percurso. E como é que é essa fórmula? Como é que é essa equação? Pessoal, essa fórmula ela é proveniente de uma equação que todos vocês conhecem. Todos vocês conhecem que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Isso daqui é um fato. Vocês conhecem isso? Foi nossa última aula. Mas imagina só.
Na última aula que nós vimos, falamos sobre velocidade média. Velocidade média não quer dizer que é constante, não. A média, como o nome já define, é a velocidade média que ele adquiriu naquele percurso. Só que nesse caso aqui, se o movimento é uniforme, a velocidade é constante, então não tem sentido de falar em velocidade média. Tem sentido de falar apenas velocidade, porque essa velocidade média já é a própria velocidade. Beleza? Ah, professor, então a velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Daqui eu posso dizer o seguinte, que velocidade é igual ΔS é espaço final menos o espaço inicial. Então, eu posso dizer que é S menos S0 sobre ΔT é o intervalo de tempo. E o intervalo de tempo também é tempo final menos tempo inicial. Suponha também que esse corpo que está sendo estudado aqui, nós estamos com o cronômetro marcando o tempo. Beleza? Então, a partir do momento que eu começo a analisar o movimento, eu aciono o cronômetro. Mas, inicialmente, esse cronômetro estava zerado. Ok? Então, o tempo inicial, vamos considerar que o tempo inicial aqui seja igual a zero. Então, esse tempo inicial aqui, suponho que seja zero. Se é zero, vou cortar isso daqui. Vai ficar, então, que V é igual a S menos S0 sobre T. Bom, aqui subtende que tem 1 e eu posso fazer meio pelos extremos. Então, S menos S0 vezes 1 é o próprio S menos S0. Isso vai ser igual a V vezes T. Aqui, né, menos S0, ao passar para cá, fica positivo. Então, S é igual a S0 mais VT. Isso daqui, na verdade, é a equação horária dos espaços. Não sei se vocês já ouviram falar por aí, tá certo? Mas alguns professores gostam de chamar essa fórmula como sendo a fórmula Solvete. Solvete. Só para decorar, tá? Eu não quero que ninguém decore essa fórmula quando dizendo, que fórmula é? Movimento uniforme, a fórmula é Solvete. Beleza, tranquilo. Mas eu quero que vocês saibam o significado de cada letrinha dessa daqui. Ok? Esse S aqui nada mais é do que o espaço inicial. E quando eu falo espaço inicial, o que isso quer dizer, professor? É da onde ele partiu, pessoal. É a localização inicial. É o espaço que ele partiu inicialmente. Deixa eu só ajeitar aqui essa câmera. Ok? Professor, desculpa, S0, espaço inicial. E o que é S? S é o espaço final. Então, recapitulando aqui para não dar uma confusão na cabeça de vocês. S0 significa espaço inicial. S é o espaço final. V é a velocidade. E T é o tempo. Professor, então quer dizer então o seguinte, que na equação horária da velocidade, ou função horária da velocidade, nada mais é do que essa fórmula aqui. Isso. O lado da aceleração. Aqui porque Nicolas está perguntando o que está escrito ao lado da aceleração. Nula, tá? Nula. Deixa eu consertar aqui. Deixa eu botar um pouquinho melhor a letra. Nula. O que é nula, Nicolas? Nula é igual a zero. Não existe. Um movimento uniforme não existe aceleração. Ok, Nicolas? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, o esquema aqui é o seguinte, pessoal. S0 espaço inicial, S espaço final, V velocidade, T tempo. Eu tenho 4 grandezas aqui. Eu tenho 4 informações. Eu tenho informação de onde ele partiu, aonde ele chegou, a velocidade no percurso e o tempo que ele gastou nesse percurso. Isso é um fato. Só que é o seguinte, aqui, dessas 4 informações aqui, 2 é constante e 2 é variável. Peraí, como assim, pessoal?
Eu estou dizendo a vocês que 2 é constante e 2 é variável. Quem aí que está na sala aí, escutando essa aula, pode me dizer qual dessas 4 aqui, ou quais dessas 4 aqui é constante, não muda? S e V? S e V. Perfeito. É isso aí, Nicolas. S e V. Quando eu falo assim, S, o espaço o quê? Final. Ele é constante? Ou S0 e V? Vamos lá. S0 é espaço inicial. O local que ele partiu, tá? É sempre o mesmo. Perfeito? Então, o local que ele partiu é sempre o mesmo. Agora, aonde ele chegou depende do tempo de percurso. Ah, professor, e velocidade? Velocidade seria o quê? Ah, a velocidade ela é constante. E por que ela é constante? Porque o movimento é uniforme. Então, dessas grandezas aqui, opa, posso sim. Vinícius e Bianca está um pouquinho em dúvida aqui nesse assunto. Gente, olha, recapitulando para todos que estão na sala. Esse assunto, ele fala sobre movimento uniforme. Movimento uniforme. Né? Aula passada vimos de movimento, mas que tipo de movimento? Velocidade média. No movimento uniforme, eu tenho 2 características importantes. Quais são? A primeira que a velocidade é constante. O que isso quer dizer? Que a velocidade não muda. A velocidade é sempre a mesma. Imagina só eu caminhando, tá certo? Sempre com a velocidade de 8 km por hora. Se eu conseguir andar a 8 km por hora em um percurso aí longo, ou curto, tanto faz, se eu tiver sempre a mesma velocidade, então eu vou estar realizando um movimento uniforme. Ok? Por quê? Porque a velocidade não mudou. A velocidade permaneceu constante. Ok? Então, professor, então, movimento uniforme, primeira característica é ter velocidade constante. Segunda característica é ter aceleração nula. Como assim, professor? É não ter aceleração. A aceleração ser igual a zero. Mas por quê? Porque o que faz um corpo mudar a sua velocidade é quando ele tem aceleração. Tá? Ou seja, quando um carro é acelerado, a velocidade aumenta. Quando o carro é desacelerado, a velocidade diminui. Ah, então quer dizer então o seguinte: para que o movimento permaneça constante, para que ele permaneça uniforme, então a aceleração tem que ser nula. A aceleração tem que ser igual a zero. Isso é um fato. Aí eu estou mostrando aqui outra coisa. Você tem fórmula para isso? Tem fórmula para isso. Essa fórmula é chamada equação horária dos espaços. Equação é porque é fórmula. Horária lembra tempo. Espaço. Então o espaço muda de acordo com o tempo. Eu mostrei de onde vem essa fórmula, mas o mais importante que vocês saibam é a fórmula. A fórmula diz que S é igual a S0 mais VT. Então, se na questão ele falar de movimento uniforme, saibam que eu tenho que usar o quê? S igual a S0 mais VT. Chama-se fórmula sorvetão. Ou sorvete. Ó, sorvete. Então, mas, professor, o que é esse S aqui? O que significa esse S? S significa espaço final. É a localização final. Por exemplo, eu tenho um carro que está se movimentando aqui nesse trajetório aqui, tá certo? Tem esse carrinho aqui. Aí ele sai aqui do quilômetro 10 e foi lá para o quilômetro 23. Aí eu pergunto a vocês, aqui, quem é o espaço inicial desse carrinho? Vem, sala. Bora respondendo? Ativa o som ou bota no chat aí. Quem é o espaço inicial desse carrinho aqui, pessoal? Quilômetro 10. Beleza. Então, o quilômetro 10 seria o S0, que é o espaço que inicial. Beleza.
E o quilômetro 23 seria o espaço o quê? Final. Espaço inicial, quilômetro 10. Espaço final, quilômetro 23. Suponha também que esse carro aqui está sempre com a velocidade de 40 quilômetros por hora. Ou seja, velocidade constante. Por que constante? Porque eu estou dizendo que ele está sempre com essa velocidade. Ah, professor, e para achar o tempo? Tudo isso é fórmulas, pessoal. Tudo isso são fórmulas. Agora, a minha pergunta anterior foi, eu disse a vocês que duas dessas grandezas aqui é constante e duas é variável. Que, por exemplo, eu estou dizendo que eu estou me referindo ao quilômetro 23. Mas é que tá, isso vai depender muito, tá certo? Do tempo que ele gastou nesse percurso. Deixa eu só explicar aqui a vocês melhorzinho. Eu vou apagar essa parte desse quadro aí, a gente sabe que essa aula vai estar gravada para vocês. Então eu vou apagar só essa parte do quadro e vou explicar um pouco melhor ali através de exemplos, para que a gente possa entender como é que funciona isso daqui, tá certo? Vê. Imagine a seguinte situação. Vou colocar aqui um pequeno exemplo, tá? Olha só o pequeno exemplo que eu vou colocar aqui. Suponha que você tem aqui um corpo qualquer em movimento. Essa bolinha aqui, eu vou analisar o movimento dessa bolinha aqui. Ok? Suponha que essa bolinha esteja com uma velocidade constante de 5 metros por segundo. Quando eu falo isso, velocidade constante, a velocidade não está mudando. Ok? Isso suponha que ele parte de um espaço inicial aqui de 6 metros. Ele partiu da posição, da localização 6 metros. E eu quero saber o seguinte agora. Veja. Se a equação horária dos espaços é aquela fórmula sorvete, então eu tenho que S é igual a S0 mais VT. Essa é a fórmula. Beleza, pessoal? Sala, o que é S mesmo? O que é S? Espaço o quê? Final. O que é S0? Espaço inicial. O que é V? Velocidade. E o que é T? Tempo. Eu quero saber o seguinte agora. Depois de 1 segundo, claro que aqui é no tempo t igual a 0, né? O cronômetro está zerado. Pergunta é, professor, para um tempo de 1 segundo, qual é o espaço que ele estaria localizado? Ou seja, qual é a posição dele? Então, nesse caso aqui, eu teria que o espaço final seria o espaço inicial, que é quanto? 6 metros, mais quem é a velocidade? 5, vezes quem é o tempo? 1. Resolvendo isso daqui, eu teria que o espaço seria 5 vezes 1, 5, mais 6, 11. Quer dizer, então, o seguinte, que esse corpo aqui, depois de 1 segundo, ele está andando aqui, ó, vê? Ele está andando. Ele vai para cá, ele vai andar aqui, ó. Ele está nessa trajetória aqui. Ele está percorrendo a trajetória. Então, depois de 1 segundo, ele está em que posição? 11 metros. Então, ele está passando por aqui depois de um tempo de 1 segundo. Ah, professor, e se eu quiser achar depois de 2 segundos? Depois de 2 segundos, a fórmula é a mesma. S vai ser igual. Que é o espaço inicial dele? 6. Ainda é 6, porque ele está lá embaixo, ó. Beleza? Isso, Bianca. A velocidade vai ser sempre constante, tá? Então, o espaço inicial dele, 6 metros, mais velocidade, 5. Só que agora o tempo é de quantos segundos? De 2 segundos. Perceba que eu estou substituindo aqui na fórmula, tá? No lugar de S0, estou colocando sempre 6. No lugar da velocidade, estou colocando sempre 5. No lugar do tempo, estou colocando o que ele está pedindo. Então, aqui vai ficar
resolvendo esse cálculo aqui, 5 vezes 2, 10, mais 6, 16 metros. Quer dizer, então, o seguinte, que depois de 2 segundos, ele localiza-se em quantos metros? 16. E assim por diante, pessoal. Eu poderia calcular, por exemplo, depois de, sei lá, 5 segundos. Então, a fórmula é a mesma. S igual S0, 6, mais velocidade, 5, vezes o tempo agora que é de 5. Então, 5 vezes 5, 25, mais 6, 31. Ele quer dizer o seguinte, que depois de 5 segundos, lá na frente, tá? Depois de 5 segundos, o espaço que ele vai estar ocupando aqui é um espaço, é uma localização de 31 metros. Professor, beleza. Então, qual seria a função ou a equação horária desse móvel aqui? Seria S igual a 6 mais 5t. E por que a função horária desse móvel corresponde a essa daqui? Porque, gente, nessa função aqui, nessa fórmula solvente, nessa equação aqui, os dois valores que nunca vão mudar vai ser sempre o espaço inicial e a velocidade. Porque, veja, percebam, o lugar que ele partiu é sempre o mesmo. O lugar que ele vai chegar depende do tempo. Aí, então, quer dizer, então, que se esse espaço final depende do tempo, então o espaço final e a velocidade são variáveis. Variáveis porque varia, porque muda. O espaço, ele muda de acordo com o tempo. Agora, da onde ele partiu não muda. Para esse corpo aqui, para esse exemplo aqui, claro, né? Para esse exemplo aqui, o espaço inicial dele foi 6 metros. Ah, um outro móvel qualquer, um outro exemplo, uma pessoa andando, ou um carro, sim, aí teria outro espaço inicial. Mas para esse exemplo aqui, o espaço inicial dele seria quantos metros? 6 metros. E a velocidade, por que não muda? Ah, não muda porque o movimento é uniforme. A velocidade, ela é constante. Então, quando a velocidade é constante, ela não muda. Ela será sempre a mesma. Não, Bianca. Não é que a questão vai sempre perguntar bem, está perguntando assim. Então, a questão sempre vai perguntar o espaço final. Não, ele pode pedir o tempo também. Ele pode fornecer o espaço final e pedir o tempo. Tá certo? Eu vou colocar exercício para vocês e vocês vão entender perfeitamente isso aqui. Me tira aqui uma dúvida antes. Eu cheguei a ver lá passada com vocês movimento progressivo e retrógrado. Hein, gente? Lembra aí. Na aula passada, eu cheguei a ver com vocês movimento progressivo e o movimento retrógrado. Não foi? Beleza. Eu vou bater um pouquinho nessa tecla aqui para vocês entenderem direitinho, tá certo? Olha só, vou abrir um pequeno espaço aqui, tipo uma observação, e explicar o que é um movimento progressivo e o que é um movimento retrógrado. Isso é muito fácil. Você vai entender que é fácil. Imagina a seguinte situação. Tu tem um corpo qualquer aqui se movimentando nessa trajetória e esse corpo, ele está saindo desse ponto aqui para cá. Perfeito? Ele sai aqui, sei lá, do quilômetro 20 e foi para o quilômetro 35. Certo? Aqui. E nesse percurso aqui, ele gastou um tempo, daqui para cá, ele gastou um tempo de 3 horas. Não, melhor. 3 horas.
3 horas. Ok? Vejam primeiramente como é que está sendo o percurso dele, tá? Ele está vindo para a direita aqui, ó, para cá, ó. Para cá. Vou colocar essa setinha aqui de vermelho para identificar bem isso daqui. Na aula passada, eu falei a vocês que para achar a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Beleza, pessoal? Aí é fácil. Velocidade média, ou velocidade, nesse caso aqui, seria ΔS sobre ΔT. Aula passada isso. Ok? O ΔS é espaço final menos espaço inicial sobre ΔT. Aí eu pergunto a vocês da sala. Quem é o espaço final? Aqui, 20 ou 35? Quero que vocês falem ou respondam. Me respondam, não fique em silêncio não. Quem é o espaço final aqui? 35. Beleza. 35. Menos. Quem é o espaço inicial aqui? 20. 20. Sobre. Qual foi o tempo gasto? Forneceu a questão. 3 horas. Tranquilo. Então, essa velocidade seria 35 menos 20 dá 15. 15 por 3 dá o quê? 5 quilômetros por hora. Tranquilo. Tranquilo. Só que agora eu vou colocar outra situação. Ele agora, vê, essa pessoa foi andando, tá? Ela saiu do quilômetro 20, foi na casa da sua amiga, lá no quilômetro 35. Bem devagarinho. Ela tirou a velocidade de 5 km por hora. Ela gastou 3 horas no percurso. Depois ela fez, ó, eu agora tenho que voltar. Ela agora vai voltar para a casa dela. Então agora o percurso, eu vou modificar a setinha aqui, ó. Vou modificar a setinha. Ao voltar, agora eu estou voltando, pergunta para vocês. Indo do quilômetro 35 para o quilômetro 20, quem é o espaço final agora? Quem é o espaço final agora? 20. E o inicial? 35. Então aqui não vai ficar 35 mais 20. Vai ficar 20 menos 35. Essa subtração aqui dá menos 15. Consequentemente, a velocidade vai dar menos 5. Eita, professor. E a velocidade pode ficar negativa? Pode. E o que isso quer dizer? Ah, quer dizer que ele está voltando. Ah, e se ele está voltando, o movimento é o quê? Retrógrado. Ah, e se ele está indo? O movimento é o quê? Progressivo. Ah, então todo movimento progressivo vai ter uma característica importante, bem como retrógrado também. O movimento progressivo tem velocidade positiva e o retrógrado, velocidade negativa. Vocês sabem que algo maior do que zero é sempre positivo, né? E que algo menor do que zero é sempre negativo. Então, quer dizer que se a velocidade é negativa, como é agora o caso, o movimento ele é retrógrado, porque ele está voltando na trajetória. A trajetória está sendo diminuída os espaços. Agora, quando a trajetória está sendo aumentada, a velocidade vai dar positiva e o movimento será progressivo. Alguma dúvida, pessoal? Beleza, tranquilo. Mesmo que eu veja esse assunto, mas a gente revisa ele, porque vai ser importante para as questões que eu irei trabalhar com vocês. Beleza? Tranquilo. Certo, professor. Então, agora vamos começar a trabalhar aquilo que realmente é importante, tá certo? Construir a equação horária do corpo, pessoal, é primeiramente saber duas coisas. Duas coisinhas eu tenho que saber. É o espaço inicial e a velocidade. Porque o espaço final e o tempo vai depender. Ou seja, eu quero que espaço? Depende do tempo. Eu quero que tempo? Depende do espaço. Então, eu não posso dizer com toda a certeza quais são esses valores. Agora, uma coisa eu tenho certeza. É saber a velocidade e espaço inicial. E isso são constantes. Tanto o espaço inicial quanto a velocidade, elas são constantes. Alguma dúvida? Diz uma coisa, essa aula ela tem um intervalozinho agora. Agora é? É agora 8h10 para 8h20. 8h20, né? Pronto, já é 8h10.
Bom, pessoal, por enquanto tem um intervalozinho agora 10 minutinhos. Eu vou construir aqui, vou copiar aqui uma coisinha para vocês, para a gente ir trabalhando como exemplo e vocês ir aprendendo. Não se preocupe, não. Se você tiver um. Ah, professor, eu estou viajando um pouco nesse assunto ainda, tal, tá mais difícil. Quando a gente começar a praticar, a fazer exercícios, você vai começar a clarear e você vai aprender. Não se preocupe, beleza? Então, daqui a pouco a gente volta.